Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 6 de dezembro. Estou gravando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, ouça o capítulo número 4. A unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 2 pontos. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, 2 pontos, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. É impressionante como o apóstolo Paulo avisa em suas cartas aqueles que podem surgir enganando, pregando falsas doutrinas. Ele está sempre alertando. Se você observar a leitura, já em outras cartas, Paulo fez também estas observações. Continuando. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Outra coisa também, ouço muita gente falar, Cristo ou cabeça. Não é, cabeça feminino. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais
do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo número 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se eu tiver tempo depois, eu vou comentar sobre estes versículos aqui. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Graças a Deus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor,
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu tenho sempre observado isso aqui, a cabeça. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e não o cabeça. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Será, marido, que você está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Uma pergunta. Quem é marido que vai ouvir esta leitura, responde para você mesmo. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, você está vendo aqui a palavra de Deus, que o marido deve amar a esposa como ele ama o seu próprio corpo. Então, você, marido, você maltrata o seu corpo? Você fere o seu corpo? Você prejudica o seu corpo? Então, se você ama a sua mulher, você vai amá-la como ama a si mesmo. Comentário meu. Eu também sou esposa, eu também tenho marido. Também sou sujeita ao meu marido há 47 anos, graças a Deus. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 6 de dezembro. Você ouviu os capítulos 4, 5 e 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer aqui um comentário. Efésios 5, versículos 4 e 5 diz assim, quer dizer, que nós não devemos, o versículo 3 do capítulo 5, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então aqui está dizendo os que não têm direito no reino de Deus, os impuros, os avarentos, os idólatras. E nós, quando falamos sobre a idolatria, são pessoas que idolatram imagens, idolatram pessoas que já morreram, idolatram Virgem Maria, que foi uma mulher santa, bem-aventurada, mas que ela não tem nenhum poder para fazer nada por ninguém. O privilégio dela foi ter sido escolhida para ser a mãe, para gerar Jesus Cristo em seu ventre. Nada mais. Mas muitos a idolatram. E o fornicador que não entra no reino de Deus. Quem são os fornicadores? São aquelas pessoas que têm relações sexuais fora do casamento. Então está em pecado. Então, quem ouvir esta leitura, examine a palavra de Deus. Está em Efésios 5, versículo 5. Fornicação é pecado. Relação sexual sem estar casado é pecado. Não entra no reino de Deus. Então, fica aí esta observação. Eu não vou falar mais, a não ser, eu pretendo ler aqui um pouquinho sobre esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vou ver se eu tenho um tempinho de ler aqui algumas observações
que será muito bom para o nosso conhecimento. Isso. O que eu tiver tempo de passar para você, aqui da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, eu vou passar. Efésios é um dos picos elevados da revelação bíblica, ocupando lugar único entre as epístolas de Paulo. Ela não foi elaborada no árduo trabalho da bigorna da controvérsia doutrinária ou dos problemas pastorais, como muitas outras epístolas de Paulo. Ao contrário, Efésios transmite a impressão de um rico transbordar de revelação divina, brotando da vida de oração de Paulo. Ele escreveu a carta quando estava prisioneiro por amor de Cristo, provavelmente em Roma. Efésios tem muita afinidade com Colossenses e talvez tenha sido escrita logo após esta. As duas cartas podem ter sido levadas simultaneamente ao seu destino por um cooperador de Paulo chamado Tíquico. É crença geral, veja bem, que Paulo escreveu Efésios também para outras igrejas da região, e não apenas a Éfeso. Possivelmente ele a escreveu como carta circular às igrejas de toda a província da Ásia. Muitos creem que Efésios é a mesma carta aos Laodicenses, mencionada por Paulo em Gálatas 4,16. O propósito imediato de Paulo ao escrever Efésios está implícito no capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Em oração, ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da Glória. Almeja profundamente que vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, procura fortalecer-lhes a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo, a Igreja, e a cada crente. Há dois temas fundamentais no Novo Testamento: como somos redimidos por Deus e como nós, os redimidos, devemos viver. Os capítulos de 1 a 3 de Efésios tratam principalmente do primeiro desses temas, ao passo que os capítulos de 4 a 6 focalizam o segundo. Os capítulos de 1 ao 3 começam por um parágrafo de abertura que é um dos trechos mais profundos da Bíblia. Esse grandioso hino sobre redenção tributa louvores ao Pai para eleição, predestinação e adoção que Ele nos propiciou, por nossa redenção mediante o sangue do Filho e pelo Espírito, como selo e garantia da nossa herança. Nesses capítulos, Paulo ressalta que na redenção pela graça mediante a fé, Deus nos reconcilia consigo mesmo. Então eu estou lendo aqui para você um pequeno resumo sobre esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Há quatro características que predominam nesta epístola: a revelação da grande verdade teológica, do capítulo de 1 ao 3, é interrompida por duas grandiosas orações apostólicas. Na primeira, o apóstolo pede para os crentes sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Na segunda, roga que possam conhecer o amor, o poder e a glória de Deus em Cristo, uma expressão paulina de peso, 106 vezes nas epístolas de Paulo. Sobressai grandemente em Efésios, cerca de 36 vezes. Toda a bênção espiritual e todo o assunto prático da vida relaciona-se com o estar em Cristo. Efésios salienta o propósito e alvo eterno de Deus para a Igreja.
há um enlace multifacetado no papel do Espírito Santo na vida cristã. Efésios é tido às vezes como epístola gêmea de Colossenses, pelo fato de apresentarem definidas semelhanças em seus conteúdos e terem sido escritas quase ao mesmo tempo. Então, eu li aqui um pouquinho para você sobre esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. É muito importante você conhecer o texto da carta que você está ouvindo ou lendo e conhecer também um pouco da história, do relato. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos dá essa fonte de informação. Eu te sugiro, se você já tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, parabéns, é uma excelente Bíblia. Se ainda não tem, quando puder, se for possível, você compre. É uma Bíblia, cada início do livro, ela diz o autor, diz o tema, diz a data, as considerações preliminares, então nos dá bastante orientação. Deus abençoe você, obrigada por me ouvir e até a próxima leitura, se assim Deus permitir. Um grande abraço de Neuza Baldini. Deus te abençoe abundantemente. Ouvir a leitura da Bíblia, estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia e viver a palavra de Deus é glorioso, é maravilhoso e nós estamos vivendo o tempo, o princípio do fim. Precisamos nos alimentar desta palavra para não sermos enganados com alimentos estragados. Deus te abençoe.